O Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1 não foi lá aquela baita corrida, mais ou menos já foi um pouquinho mais emocionante do que a primeira etapa lá no Bahrein. Mas para mim o grande destaque dessa corrida é a jovem estrela de Oliver Bearman, uma criança que talvez você nem conhecesse antes desse fim de semana e que com apenas 18 anos conseguiu roubar a cena do fim de semana na Fórmula 1. A gente vai conversar um pouquinho nesse vídeo sobre a corrida, é claro, os destaques desse fim de semana e contar um pouquinho do que foi essa primeira experiência desse jovem piloto britânico no seu primeiro fim de semana na categoria. Eu sou o Felipe Solchuk, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Peço para que você se inscreva, deixe o gostei nesse vídeo, compartilha, comente, que me ajuda demais. Então, sem mais enrolações, bora falar sobre o Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1. E a grande história desta etapa da Fórmula 1, ela começa um dia antes dos carros irem para a pista pela primeira vez, porque quando os pilotos chegaram para que é a quarta-feira, né, quando os pilotos vão para o circuito, que eles fazem aquela volta de reconhecimento de pista, caminhando, já saíram algumas notícias de que Carlos Sainz estava com uma febre alta, não estava se sentindo bem e que poderia ter a chance dele não disputar a prova nesse fim de semana, porque ele realmente estava sofrendo bastante, mas no dia seguinte, para quinta-feira, o Sainz, mesmo parecendo um zumbi, ele realmente claramente não estava nada bem, especialmente em condições de guiar um carro de Fórmula 1, um circuito tão desafiador e exigente como o de Jeddah. O Sainz foi para a pista, correu os 2 treinos livres, mas aí na madrugada da quinta para sexta, que na sexta seria o dia da classificação, saiu a notícia de que o piloto espanhol não poderia correr nesse fim de semana, pois ele estava com uma crise de apendicite aguda, que teria que passar por cirurgia. Então, em um dia, mesmo passando muito mal, ele guiou um carro de Fórmula 1 e no dia seguinte estava fazendo uma cirurgia para retirada do apêndice. Não é a primeira vez que isso acontece, alguns anos atrás aconteceu algo muito parecido com o Alex Albon, em Monza, que ele também precisou fazer uma cirurgia por conta de apendicite, tanto foi quando o Nick De Vries assumiu o lugar dele e foi muito bem correndo com a Williams naquele fim de semana, mas o fato é que Carlos Sainz não poderia correr, estava em recuperação no hospital e a Ferrari tinha que mandar alguém para pilotar o seu segundo carro. Antonio Giovinazzi, que é o piloto reserva oficial da equipe, não estava disponível para esse fim de semana, ele estava disputando outra categoria, longe da Arábia Saudita, e como foi tudo muito em cima da hora, a Ferrari teve que apostar numa jovem promessa, no piloto britânico Oliver Bearman, de apenas 18 anos, que é piloto da Fórmula 2, que tinha feito a pole position na Fórmula 2 para a corrida principal da principal categoria de acesso à Fórmula 1 nesse fim de semana, só que ele não viria a correr pela sua categoria oficial, pois ele precisava cobrir o Sainz na Ferrari, teria esse primeiro contato com o Fórmula 1, mas vale destacar que o Bearman ele nunca pilotou um carro da Ferrari antes de um carro de Fórmula 1, e ali ele não teria nem os primeiros treinos para poder se acostumar com o carro, lembrando que é uma pista bastante desafiadora, um piloto tendo ali os seus primeiros passos com um carro dessa categoria, dessa velocidade, com freios tão agressivos, enfim, muito diferente do que é um Fórmula 2. Ele teve apenas o treino livre 3 e logo de cara já demonstrou um entendimento muito bom com o carro. O Bearman fez algumas voltas bastante sólidas no TL3, no TL3 que inclusive teve uma batida bastante forte do Guanyu Zhou, que ele acabou errando a freada em uma curva, perdeu o controle do carro e bateu forte contra a parede de proteção, o que viria a ser um problema para ele, pois ele mal conseguiu completar uma volta na classificação, que seria algumas horas depois, e viria a largar apenas em último, mas o Bearman fez um trabalho muito bom, e mesmo ali com menos de uma hora de contato com o carro, foi para a classificação e conseguiu colocar a sua Ferrari na 11ª posição, lembrando que ele tem apenas 18 anos, este garoto que já era visto como uma grande promessa, mas depois da bucha que ele assumiu nesse fim de semana e a forma que ele desempenhou, a forma que ele lidou com tudo isso, foi realmente impressionante. O Bearman foi muito bem na classificação, ficou apenas menos de 1/100º do Yuki Tsunoda, quase conseguiu ir para o Q3, então realmente um destaque muito grande para esse garoto que logo de cara conseguiu ir bem na classificação, antes mesmo de disputar a sua primeira corrida, já estava chamando bastante a atenção. Mas é claro que já era se esperar que
Max Verstappen viria fazer a pole mais uma vez, Charles Leclerc ficou com a segunda posição, Sérgio Pérez fechando ali os 3 primeiros do grid de largada, depois Fernando Alonso em quarto e Oscar Piastri em quinto, classificando à frente de Lando Norris, que fez uma volta, o Piastri fez uma volta melhor que seu companheiro no Q3, conseguiu largar ali entre os 5 primeiros, e aí fomos para a corrida mais uma vez no sábado, lembrando, devido ao Ramadã, em respeito ao mês sagrado do islamismo, a corrida não foi disputada no domingo mais uma vez, então a prova ela aconteceu no sábado. E é óbvio que na largada as Red Bulls rapidamente dispararam, o Verstappen logo de cara, o Pérez depois de poucas voltas conseguiu passar o Charles Leclerc, assumir a segunda posição também e se descolar da briga que vinha atrás, que na verdade nem teve tanta briga assim, nem para ter ali alguma confusãozinha na largada, que é muito comum que é algo muito comum de acontecer na Arábia Saudita, por ser ali uma pista bastante estreita, às vezes com difícil visibilidade, mas foi uma largada limpa. Claro que a gente quer sempre que haja segurança, que não aconteça nada de mais grave, mas não teve nenhum tipo de pequeno conflito ali para trazer algum temperinho, pelo menos, para a largada, não. Os principais nomes, eles realmente dispararam e, mais uma vez, não tivemos brigas realmente interessantes mais ali para frente. E ali com menos de 10 voltas de corrida, talvez o momento mais interessante da prova, pois Lance Stroll, ele errou a tomada de uma curva, ele se chocou contra o muro, perdeu o controle do carro, a roda dianteira esquerda dele travou, quebrou completamente, ele foi em direção à barreira de proteção. Uma batida não foi tão forte assim, mas evidentemente que tirou ele da prova e trouxe o safety car para a pista, o primeiro safety car dessa temporada da Fórmula 1, e aí, claro, já cria aquela esperança, pois todos se aproximam novamente, ficam todos ali muito próximos para a relargada, mas não foi o que aconteceu mais uma vez, mesmo com a vinda do safety car para a pista, não proporcionou tantas disputas assim. Algo vale destacar do ponto de vista mais estratégico nesse momento foi que todo mundo parou para colocar pneus duros e essa seria uma prova de pouco desgaste de pneus, então essa única parada com o safety car seria a única da prova e os pilotos foram até o final com os pneus duros, o que também tira um pouco a possibilidade de mudanças de posição, de estratégias de pit stop diferente, pois apenas 2 pilotos ali da parte de frente do grid não trocaram seus pneus, que continuaram com o médio, continuaram na pista, que foram Lewis Hamilton e Lando Norris. O Norris assumiu por um tempo ali a liderança, conseguiu segurar o Verstappen por algumas voltas, mas é claro que ele foi ultrapassado, ele seria obrigado a parar mais pra frente, então, mas pelo menos foi legal ali por um momento ver um carro diferente da Red Bull na liderança, por mais que a gente sabia que era algo artificial, que não era realmente para valer aquela liderança do Norris no momento. Mas essa não parada do Hamilton foi o que trouxe um tempero interessante, talvez a disputa que mais se estendeu ao longo de toda a corrida e que prendeu a atenção da transmissão por muitas e muitas voltas, foram mais de 20 voltas, da batalha entre Oscar Piastri e Lewis Hamilton pela 4ª posição. O Piastri que parou, estava com pneus duros novos e o Hamilton com os médios já bastante gastos, segurando a pressão do jovem piloto australiano da McLaren. Foram várias voltas o Piastri se aproximando dele, mas a McLaren estava com uma velocidade de reta ridícula nessa prova, então parecia que estava com paraquedas atrás do carro, não conseguia passar o heptacampeão. Quando ele finalmente conseguiu fazer o movimento, o Piastri errou a freada, teve que ceder de volta pro Hamilton. De uma corrida de poucas emoções, essa disputa foi talvez a mais interessante. E aí quando o Piastri finalmente ia conseguir passar o Lewis, a Mercedes chamou ele para o box para finalmente fazer a sua parada e de qualquer maneira o Oscar ele assumiu a 4ª posição, mas não conseguiu passar na pista o Hamilton dessa batalha, que foi pelo menos um pouquinho interessante. Mas de modo geral é isso, de realmente brigas, disputas, batidas, safety car, e foi basicamente isso que teve durante o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Mas é claro, voltamos a falar sobre Oliver Bearman, a grande história desse fim de semana na Fórmula 1, ele que largou em 11º, fez a sua parada durante o safety car e estava fazendo uma corrida muito, muito boa mesmo, assim, de maneira
Ele realizou algumas ultrapassagens no Tsunoda, por exemplo, e estava se mantendo ali fazendo o que ele podia, lembrando que essa era apenas a segunda vez que ele sentava num carro de Fórmula 1, ele estava na 7ª posição naquele momento, só que nas últimas voltas o Behrman começou a se preocupar, pois logo atrás dele tinha Lando Norris e Lewis Hamilton com pneus macios, né? Porque como eles ficaram muito tempo com os pneus médios, para o final da prova eles colocaram um pneu macio, um pneu mais rápido, de menor durabilidade, mas que permitiria eles sonharem ganhar alguma posição de alguém que já estava com os pneus duros mais usados àquela altura da prova. E o primeiro alvo deles seria justamente o Behrman na 7ª posição. Mas como Norris e Hamilton eles entraram numa briga entre si, o Hamilton pressionando bastante o Norris se defendendo, mesmo com o pneu mais rápido eles não conseguiram se aproximar do Behrman, que depois de um fim de semana inesperado, uma bomba que caiu no colo dele, ele conseguiu lidar muito bem. Ele garantiu seus primeiros pontos na Fórmula 1 e conseguiu fechar a prova na 7ª posição. Realmente um desempenho fantástico dessa jovem estrela que faz a gente já mais uma vez se questionar e cobrar a Fórmula 1, a FIA, enfim, porque está faltando espaço nessa categoria. Apenas 20 pilotos, sendo que tem tantos jovens nomes que fazem por merecer ter uma vaga nesse grid, seja o Behrman, que assumiu essa bucha de repente, já demonstrou ter um futuro incrível, Felipe Drugovich, Theo Pourchaire, que foi campeão da Fórmula 2 no ano passado, por exemplo, piloto francês também de apenas 19 anos. Falta espaço nessa categoria para nomes como esse poderem entrar nesse meio da principal categoria do automobilismo, porque eles fazem por merecer. E esse clube do bolinha que é a Fórmula 1 hoje, de maneira tão restrita, com tão poucas vagas, isso realmente tira o espaço e a oportunidade de grandes nomes se lançarem no esporte, enquanto outros que já estão fazendo hora extra, como o caso do próprio Lance Stroll, por exemplo, que mais uma vez errou sozinho e não durou nem 10 voltas nessa prova, ou Kevin Magnussen, ou Nico Hülkenberg. Tem muitos nomes de muito maior potencial e muito menos idade que fazem por merecer ter uma vaga nessa categoria, e o Oliver Behrman foi apenas mais um exemplo disso, e a gente segue na torcida, na expectativa para que novas equipes possam fazer parte desse grid, mas sinceramente eu acho difícil isso acontecer num futuro tão próximo. Então, talvez exista a possibilidade de ser a última vez que a gente viu o Behrman correndo num carro de Fórmula 1 justamente por falta de espaço, falta de oportunidade para esses jovens nomes poderem se mostrar na categoria. Mas essa história em si, ela foi realmente fantástica e foi muito legal acompanhar o fim de semana desse garoto que conseguiu lidar muito bem com a situação que caiu de maneira totalmente inesperada para ele nessa sua primeira vez guiando um Fórmula 1. Então, só para fechar, para passar aqui os 10 primeiros dessa prova, que como eu falei, foi um pouco melhor que o GP do Bahrein, mas ainda não foi aquela baita corrida para animar a gente, com briga lá na liderança, lá na frente, pela vitória. Claro, o Verstappen disparou, o Verstappen venceu, todo mundo sabe, acho que não precisava nem comentar isso, porque isso já é algo intrínseco de quem acompanha a Fórmula 1. A corrida nem precisa acontecer e a gente já sabe quem cruzará a linha de chegada em primeiro. Mas como eu falo, sempre tem muitas outras histórias a serem contadas, e esse GP tiveram alguns aperitivos que realmente tornaram ele bastante interessantes. Então, só para fechar o vídeo, passando aqui os 10 primeiros, nós tivemos Max Verstappen em primeiro, Sérgio Pérez em segundo, Charles Leclerc fechando o pódio na 3ª posição, e depois Oscar Piastri, que fez uma corridaça e terminou na frente de Lando Norris mais uma vez na 4ª posição, Fernando Alonso quinto, George Russell, o sexto, Oliver Behrman, evidentemente, na 7ª posição, Lando Norris em 8º, Lewis Hamilton em 9º, e Nico Hülkenberg conquistando o primeiro ponto da Haas nesta temporada, fechou o top 10. Boa corrida do alemão, que eu critiquei nesse vídeo aqui, que realmente eu acho que já não era mais para ele estar numa categoria como a Fórmula 1, mas é inegável que ele fez uma boa corrida e conseguiu conquistar os primeiros pontos da Haas em 2024. Mas de modo geral, é isso. Segunda prova da temporada, que já teve alguns temperinhos a mais do que a primeira etapa desse ano. E agora a Fórmula 1 volta apenas daqui a 2 semanas, quando começa uma sequência de várias corridas na madrugada aqui no Brasil, pois agora a Fórmula 1 vai para a Austrália na corrida de Melbourne, no Albert Park, e depois
será disputado o GP de Suzuka e o GP de Xangai. Então tem uma sequência aí na Ásia com aquele horário dificílimo para quem está aqui no Brasil para acompanhar, mas, bom, como a gente ama esse esporte, ama o automobilismo, ama a Fórmula 1, a gente sempre dá um jeito, a gente atrapalha o nosso sono, mas a gente acompanha a categoria, mesmo que ela não esteja entregando tanto aquilo quanto poderia e deveria, mas seguiremos de olho, seguiremos acompanhando e cobrindo a Fórmula 1, comentando e analisando bastante aqui no canal. Mais uma vez, agradeço a todos pela audiência, pela presença. Comente, compartilhe, se inscreva, que me ajuda demais. E deixa o gostei nesse vídeo, é claro, que é muito importante. Fale aí o que você achou desse grande prêmio, sobre a estreia absurda de Oliver Bearman, essa jovem promessa, mais uma que nasce no meio da Fórmula 1. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, um grande abraço a todos, nos vemos em uma próxima oportunidade e até lá!